Olá pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal, do CT Equestre Luiz Fabiano. Na aula de hoje, viemos trazer uma seguinte pergunta, um seguinte questionamento. Eu tenho uma pista reduzida, um espaço limitado. Eu consigo montar com poucos tambores ou pneu um exercício que eu consiga trabalhar de forma eficiente meu cavalo? Sim, existem vários exercícios que dá para ser feito com 1 ou 2 tambores, porque o objetivo é trabalhar o corpo do cavalo. E no exercício de hoje a gente vai usar um único tambor, 4 pneus, e a gente vai ter o auxílio do Claudio Henrique, meu assistente, e o nosso coleguinha aqui, o Raul King, para exemplificar nesse vídeo aula de hoje. A proposta desse exercício é trabalhar a paleta do cavalo, o controle da paleta do cavalo na entrada do giro e na saída. E a gente tem o controle também da rédea interna, principalmente pensando nos amadores, que é muito mais fácil e eficiente virar com a mão no pito da sela. Mas o cavalo ele tem que estar condicionado, ele tem que estar bem treinado para isso. E nesse exercício, não só vamos estar trabalhando a paleta, a movimentação e uma simulação de entrada e saída do giro, e também vamos estar dando condição do cavalo a condicionar, trabalhar com uma mão na rédea, tá? Enquanto o Claudio Henrique vai fazer o que eu vou pedir para ele fazer a trote, galope, eu vou narrando no vídeo para tentar passar para vocês de uma forma mais clara a eficiência do nosso exercício de hoje. Beleza? Vamos lá para a parte prática e vamos ver como é que funciona isso? Vamos lá, galera! Pessoal, agora é a hora da gente mostrar aqui na prática como é que funciona. Como é que é esse exercício, como eu monto esse exercício. Como vocês estão vendo ali, com o Claudio Henrique, eu vou usar um único tambor. Eu vou contar 4 metros, mais ou menos 4 metros, e formar um quadrado no entorno desse tambor. E ele vai ser o centro do meu círculo, tá? A gente vai fazer oscilação de círculos. Momentaneamente eu vou usar o tambor, momentaneamente eu vou usar um pneu aleatório. E eu vou fazer uma transição de círculo, ora num lugar, ora no outro, e trabalhando essa movimentação da paleta. Enquanto eu vou pedir para o Claudinho estar trabalhando para a gente, eu vou estar narrando aqui para vocês entenderem o sentido do exercício, a função desse exercício. Lembrando que, quando é um cavalo jovem, que não tem o hábito de fazer esse exercício, a gente vai fazer bastante a trote. E quanto mais a gente conseguir trotar de uma forma rápida, alongada, fazendo com que esse cavalo tenha amplitude de passada, melhor ele vai me dar condição de futuramente eu trabalhar a galope. No caso aqui, o Raul King, ele nos dá a condição de exemplificar trotando, e ele também nos dá a condição de fazer galopando, tá? E tudo que eu faço de um lado, eu procuro fazer também do outro lado. Então o Claudio Henrique vai escolher ou direita ou esquerda, e a gente vai começar a trote. Tudo bem, Claudio Henrique? Podemos começar? Escolhe o seu lado aí e começa usando o tambor central. Então a ideia aí, pessoal, é a trote. Ele vai usar pressão na rédea de dentro, puxando a cara do cavalo um pouquinho para dentro, mas fazendo com que esse cavalo ande em direção aos pneus, tá? Que ele ande em direção aos pneus. Fazendo com que o cavalo vá em direção aos pneus, embora ele tá trotando em torno do tambor, a referência que ele passa a ter são os pneus. Isso vai condicionar o condutor a direcionar a paleta do cavalo com a rédea de dentro. E em determinado momento ele vai escolher um pneu aleatório e ele vai fazer com que esse cavalo com a paleta de pé movimentando em diagonal para fora saia do giro do tambor e vá em direção ao pneu. Claudio Henrique, por favor, escolhe algum pneu aí, aleatório. Olha lá, usando pressão na rédea interna, no caso direita, ele ergueu a paleta desse cavalo e fez com que ele movimentasse em diagonal para fora e agora ele começou a fazer um círculo em torno desse pneu que ele escolheu agora. Em determinado momento ele vai voltar para o tambor. Claudio Henrique, a hora que você achar um momento oportuno, você volta para o tambor. Usando a rédea da direita, ele vai erguer esse cavalo, movimentar a paleta em diagonal e retomar o círculo do tambor. Então essa movimentação de oscilar os círculos, ele está exercitando no cavalo o controle da rédea interna. E futuramente esse cavalo vai nos dar a condição de fazer todo o giro, tanto da entrada quanto a saída, com a mão no pito da sela. Claudio Henrique, escolhe qualquer outro pneu que seja, aleatório, e faz a transição. Olha lá, usando a rédea de dentro, ele empurrou esse cavalo para fora, pressão na perna interna, no caso na perna direita, empurrou ele em diagonal para a esquerda, para ele criar um círculo naquele pneu. E quando eu pedir, ele vai voltar para o tambor da mesma forma, usando pressão na rédea direita, pressão na perna direita, movimentando esse cavalo em diagonal, para ele criar a condição de entrar no círculo do tambor, no caso ali no tambor azul da Vale. Vamos lá, Claudio Henrique, a hora que você sentir, pode voltar para o tambor. Olha lá. Quando o cavalo dá condição de fazer essa transição a trote, e num trote alongado, tenta alongar um pouquinho mais o trote desse cavalo, Cláudio.
Isso. Mais pressão. Olha lá, fazendo com que o cavalo use força no posterior e empurra o corpo todo para frente, tá? Vamos tentar fazer a galope, Claudio Henrique. Agora a gente vai tentar fazer o exercício da mesma forma, a galope. Pode fazer as transições, um círculo, 2 círculos no máximo em cada virador e pode estar saindo. Vai transitando para a gente poder mostrar aqui. Aí, pessoal, ó, o objetivo do exercício. Tenta fazer isso com a mão no pito da sela, Claudio Henrique. Vamos ver se ele nos dá condição. Olha lá, com a mão no pito da sela, ó. Ele vai guiar o cavalo com uma única mão na rédea. Olha lá, a paleta de pé, dando o ângulo do giro. Põe um pouquinho mais de pressão, Claudio Henrique. Voltou a mão para a rédea. E reforçando, pessoal, embora ele esteja fazendo círculo no tambor, o foco dele é o quadrante, tá? Cada pneu é a referência que ele tem de movimentar a paleta para frente. Temos o hábito de, quando chega do lado do tambor, em trazer o cavalo para dentro do giro, cortar a volta. E inconscientemente não percebemos que nós mesmos estamos estimulando o cavalo a antecipar o giro e futuramente aprender a empaletar, tá? Então o controle da paleta é fundamental para um giro bem feito. Pode voltar a mão na sela, continua com a mão na sela para a gente ver, Claudio Henrique. Aí, pessoal, ó, voltou a mão na sela. Pode sair do giro do central e escolhe qualquer pneu que seja. Aí, muito bom. Volta a trote, Claudio Henrique, mas continua fazendo exercício. Movimentação frontal, bem arcado. Volta lá para a lata. E reforçando, pessoal, tudo que eu faço de um lado, eu procuro fazer do outro lado. Então aqui a gente opinou por fazer do lado direito. Dá uma pausa, dá um intervalo, faz do lado esquerdo. E assim, vice-versa. Beleza? Pode parar, Claudio Henrique, por favor. Obrigado, companheiro. Contribuiu com o nosso vídeo. Muito obrigado. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aula da nosso Centro de Treinamento Equestre Luiz Fabiano, tá? Espero que tenham gostado. E eu vou pedir para vocês aqui que contribuam. Dê um like no nosso vídeo. Assim, dessa forma, vocês vão fazer com que o YouTube entenda que o nosso vídeo faz sentido e vai levar para outras pessoas. Dessa forma, a gente também vai ajudar outras pessoas, tá? Obrigado por participarem, por estarem nos seguindo, tá? E contribuindo, dando credibilidade ao nosso trabalho. Beleza? Obrigado, pessoal. Até uma próxima.